Mas boa noite, Dalcira, muito obrigada pelo convite, né? E boa noite, ouvintes. A Defensoria Pública, né, só fazendo assim uma digressão, ela é nova, ela é muito nova no estado do Rio Grande do Sul, né? Ela foi criada em 94, Dalcira. Né? O primeiro concurso público da Defensoria foi feito em 1999, que é o concurso que eu fiz, né? Mas de lá para cá, muitas conquistas, algumas derrotas, faz parte. A instituição ainda é nova, mas graças a Deus já estamos, né, com uma estrutura boa, né? Antigamente nós não tínhamos nem quem abrisse a porta da defensoria, não existia quadro de servidores. Sim. Né, na Defensoria Pública. Então o defensor ia para a comarca e era ele e tu. Ele, tu e tu e eu, sabe assim? E a gente conseguia alguns estagiários que nos davam aquela estrutura um pouco, enfim, de a gente poder passar para eles algumas coisas, mas o trabalho realmente era muito solitário, vamos dizer assim. Hoje em dia não, né? Nós já temos há alguns anos já o quadro de funcionários, temos estagiários, né? Mas ainda sempre, né, aquém do que a gente realmente necessita. Por quê? Porque a Defensoria Pública foi criada com que objetivo? Para atender aquelas pessoas que não têm condições financeiras, né, de contratar um advogado particular, são pessoas carentes de recursos, né, que, como todo cidadão brasileiro, têm direitos e têm deveres, e muitas vezes sequer sabem desses direitos. Muitas vezes eles nos procuram porque alguém mandou eles lá. Olha, eu vim aqui porque eu tenho esse probleminha aqui, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. E me mandaram aqui. Eu tenho direito, eu não tenho direito, ou qual é a orientação que vocês me dão. Enfim, como eu disse lá na Tribuna Popular, Dalcira, a Defensoria dá voz àquelas pessoas que não têm. Né? E muitas vezes a pessoa nos procura para uma situação, e aí tu começa a indagar, fazer aquela escuta, que é isso que falta muitas vezes, o acolhimento daquela Sim. pessoa, porque sequer sabe do que está acontecendo, né, à sua volta. E daqui a pouco ela começa a nos contar uma história e tu começa a ver, tá, mas a senhora está morando há 15 anos nessa casa? Essa casa é sua? Não, mas ela pode ser. A senhora tem direito já a ingressar com pedido de uso capião. Sim. Daqui a pouco, né, ela tem 2 filhos. Ela diz, tá difícil, eu tô ganhando aí por faxina, aquela coisa toda e tal. A senhora já pediu pensão para os seus filhos? Não, não pedi. Então, não é a senhora que tem direito. Os seus filhos têm direito de receber uma pensão alimentícia do pai deles. Porque, na verdade, a senhora é mãe, ele é pai. Acaba que, na grande maioria das vezes, né, Dalcira, a mulher acaba ficando, né, com a parte mais pesada de criar os filhos, de ter que trabalhar fora. E o pai, muitas vezes, já está com outra família, com outros filhos. Está sustentando os outros filhos. Tá filhos, inclusive, exato. Não, e filhos, às vezes, que é só da esposa dele, que já vieram, e deixando de dar para os seus filhos. Então, a Defensoria Pública atua num espectro imenso, né, de atribuições, né, a começar na área de família, área civil, na família, tudo, né? Divórcios, reconhecimento de solução de união estável, na área civil, possessórias, né? Uso capião, enfim, ações de cobrança, enfim, todos os digamos assim, as situações em que aquela pessoa se vê lesada de alguma forma e a defensoria vai dizer para ele, o senhor não tem direito e nós vamos aí ingressar ou não com uma ação judicial. E a gente trabalha muito também no extrajudicial. Né? A gente tenta chamar a outra parte para ver se a gente não consegue fazer uma mediação, vamos dizer assim. Né? Existe o Sejusc, aqui em Cachoeira do Sul, é bom que se fale, né? Que faz esse trabalho, né? Ali do Poder Judiciário, né? Um projeto do Poder Judiciário, coordenado ali pela doutora Rosuíta, que é exatamente isso, é fazer com que as pessoas dialoguem, se entendam, sem que haja um terceiro para dizer, olha, o direito é teu, o direito é teu. É melhor a gente conversar, vai ter um mediador e a vida é sua, a vida é sua. Vocês tiveram filhos, vocês querem se separar. Não é melhor que vocês sejam adultos e maduros o suficiente e chegar ao entendimento e não ter que levar isso para o juiz decidir a vida de vocês? Né? A questão assim, da conciliação e da mediação é o que a gente procura sempre. Doutora Luciane,
Quais são os casos mais comuns? Pedido de pensão, uso Em capião, primeiro lugar. medicamentos, né? Porque Área a da gente sabe, a saúde. defensora pública conseguiu, vou lá na defensoria pública, eu preciso de um medicamento, o SUS não dá, a prefeitura não quer Uhum. pagar, o Estado não quer pagar, a União não quer pagar. Bom, enfim, qual é o setor que mais tem procura lá dentro da defensoria? Eu vou dizer assim, que na minha área, né, porque a gente trabalha também na área criminal, né, mas aí não é questão de ajuizamentos de ações, né, Sim. na defesa dos réus, né, em processos criminais. Mas na defensoria civil, né, das atribuições ali, é medicamentos, cirurgia, tutela da saúde em geral, né, e na área de família, com certeza, pensão alimentícia é o carro-chefe, até porque quando a gente ingressa com ações de divórcio, reconhecimento de união estável, tu já vai ali definir tudo na vida daquele ex-casal. A guarda dos filhos já vai fixar um valor de pensão alimentícia, a questão da convivência, normalmente convivência paterna, porque agora a guarda, né, atualmente, antigamente era unilateral, a que vigia, né, no Brasil. Agora, a que tem vigência agora é a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? Até para já deixar a coisa clara, porque as pessoas pensam, compartilhada vai ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Não, isso é a guarda alternada. A compartilhada, ele vai, os dois, ambos, vão ter que chegar a um entendimento sobre todas as questões rotineiras do desenvolvimento daquele filho, né? A troca de colégio, vou conversar com o pai. Alguma outra situação que acha que tem, né? Que, olha, temos que conversar aqui sobre outra questão sobre a criança, mas eu estou em dúvida, quero, né, conversar contigo. Que tenham essa responsabilidade, né? Eles, enquanto pais, eles não deram certo, tudo bem, tu vai fazer a tua vida, ela refaz a vida dela também, mas vocês têm um filho de 6 anos que depende de vocês, Com né? certeza. Então, essas questões de família, a gente já consegue, assim, ó, numa audiência de conciliação, resolver a vida deles. E dentro dessas questões está a pensão alimentícia. Ou, às vezes, é só mesmo uma ação de alimentos. E aí tem a questão de não conseguir pagar, não conseguir ou não querer pagar o pai, e aí nós temos que ingressar com uma ação para executar esse valor. Tem um exemplo de uma novela, eu acho que, Sim. né, que lá o pai não quer pagar, daí a mulher não sabia que tinha, a mãe não sabia que tinha, poderia entrar na justiça, Sim. porque ele ameaçava, né? Uhum. Porque eu Eles também vou ameaçam tirar reclamar, guarda, né? vou tirar a guarda do filho, porque não sei o que, até que acha lá uma menina que é estagiária, ainda está Uhum. cursando direito. E isso me parece que em todo o país houve um boom, assim, Houve. despertou. No Rio de Janeiro, em São Da, Paulo, assim, as defensorias explodiram, né? Com explodiram com atendimentos. atendimentos em busca de pensão. Aí alguém disse assim: mas e se o fulano não está trabalhando? E ela mesma, na própria novela, porque eu vi o capítulo, Uhum. ela dá a resposta: mas a gente se vira, a gente vai lavar Não tem panela, a gente problema. vai fazer faxina, a gente vai até capinar um pátio, mas Exato. a gente vai achar dinheiro para botar É comida isso na aí. mesa. E por que, que o pai não pode? E é a única coisa que E é um realmente dever. manda para cadeia, É, né? e vai. E vai. Te digo porque aqui na defensoria, pela defensoria, a gente tem muitas ações de execuções de alimentos, né? Que normalmente a gente cobra os últimos 3 meses em atraso. Mas se a pessoa o pai já está um mês, já pode fazer a cobrança, né? Não precisa esperar 3 meses, já pode cobrar, Sim. sob pena de prisão. Ele vai ter que justificar, em 3 dias ele vai ter que justificar porque não pagou, né? Ou pagar, né? Ele vai ter a opção de pagar, ou até fazer um pedido de parcelamento. Se ele não fizer nada disso, ele vai ser preso. Claro que muitos tentam se ocultar, né? Aí a gente tem um trabalho a mais De procurar o de sujeito. procurar o sujeito, Que exatamente. barbaridade. Faz parte. Bom, também a senhora respondeu, doutora Luciane, uma questão muito interessante nesse dia da tribuna popular que me chamou a atenção, porque as pessoas dizem, porque a defensoria também. Porque além de todo esse trabalho social que eu acho, que é o social humanitário, né, solidário, só o fato de que Trazer a dignidade para as pessoas, exato, né? precisamos de um medicamento para aquela criança que hoje está lá necessitando, o SUS não tem, não quer pagar, né? E ninguém quer pagar, mas alguém vai ter que bancar isso, Uhum. essas ações. Então, eu acho esse é um trabalho absolutamente humanitário. Mas também vocês, injustamente, a defensoria, mas está lá defendendo o bandido. Sim, somos taxados, né? Já existe um carimbo, né? Para que a defensoria defende bandido. E foi o que eu disse lá. Defendemos. Defendemos porque está na Constituição Federal que
todos somos iguais perante a lei e todos têm direito à defesa. E repito o que eu disse lá naquele dia. Ninguém está livre de cometer um delito e de estar, inclusive, lá, dentro do tribunal do júri, sentado no banco dos réus. E talvez, né, para a sorte dele, defendido pela Defensoria Pública. Sabe? Eu tive uma juíza que eu trabalhei que ela dizia, se um dia eu cometer um crime, eu quero ser defendida pela defensoria. Eu digo, né, que orgulho. Mas, enfim, e é isso. A gente tem que fazer uma defesa técnica dentro de um processo criminal, né? Evidente que a gente tem conversas, né, com os acusados, né, depois que viraram réus no processo. Tem um colega nosso aqui em Cachoeira do Sul, que trabalha, o Dr. Walter Ville, que trabalha diretamente dentro do presídio, né? Ele faz toda essa parte assim da execução penal quando a pessoa já é condenada, né? E aí tem toda a parte da execução da pena. E também tem um outro colega, o Dr. João Pedro Gomes Dada, que atua também numa das varas criminais e também no Tribunal do Júri. Então, assim, ó, é impossível a gente imaginar o processo criminal sem a defesa. Por quê? Porque a Constituição Federal ali diz todo cidadão, né, tem direito ao contraditório e à ampla defesa em todos os graus de jurisdição. Ou seja, não é só no primeiro grau. Vão ter recursos até talvez chegar ao STF. Então, é em busca de ter uma paridade de armas, porque vai ter o MP que acusa e vai ter que ter a defesa. Ou a defesa vai ser por um advogado particular, ou pela Defensoria Pública, se a pessoa não tiver condições. Existe um patamar salarial para ser atendido pela Defensoria Pública. Na área civil e incluindo também o juizado da infância. Na área criminal não há. Não há, porque é uma questão assim de... Inclusive existe o Pacto da Costa Rica que fala sobre isso, né? Porque nós estamos falando sobre a liberdade de uma pessoa. Então, eu diria assim, se o presidente da República quiser, numa situação, ser defendido pela Defensoria Pública, ele pode ser. Pode pedir na área criminal. Na área criminal. A área civil, não. Por quê? Porque daí nós estamos tratando de direitos, né, privados também. Tipo assim, é uma pensão alimentícia, é uma ação de cobrança, né? Então, é diferente a situação. E aí, sim, a gente tem toda uma estrutura, né, regimental na Defensoria Pública, e isso muda de estado para estado também, essa questão da renda familiar. Aqui no Rio Grande do Sul, o que está em vigência? A gente pode trabalhar, né, e atuar para as pessoas que ganhem até 3 salários mínimos. A renda familiar, não é a renda da pessoa. A pessoa chega lá e ganha um benefício previdenciário. R$ 1.518, salário mínimo. Ok. A senhora mora com alguém? Sim, mora com meu marido, que também ganha um benefício, né, do INSS. Então, 2 salários. E tem um filho meu também que trabalha, ganha mais, sei lá, 2, 3 mil reais, e tenho a filha que ganha mais 2 mil reais. Passou. Já não tenho como mais atender essa pessoa. E, claro, que muitas vezes essa triagem que a gente faz, existe as burlas, como eu digo, né? A gente vai, daqui a pouco, lá no meio do processo, ver que a pessoa nos omitiu a renda. Mas a gente acaba descobrindo, te juro. E aí nós temos que parar de atender. A gente justifica isso no processo, a gente para de atender, ficamos ainda 10 dias atendendo aquela pessoa, mas ela já vai ter ciência de que ela vai ter que procurar um advogado. Vocês não vão até o final Não. Aí a gente, exatamente. Né? Mas a gente faz aqui, bom, eu já estou aqui há 17 anos, então a gente acaba já conhecendo. Você é da onde, Luciane? Eu moro aqui em Cachoeira do Sul. Sim, mas é natural de Cachoeira. Não, eu sou natural de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre. Então já é Cachoeira, 17 anos. Sim. Na Defensoria já está com 21. Aonde funciona a Defensoria Pública? A Defensoria Pública atualmente está ali no 2º andar do Fórum, tá? Nós temos praticamente assim, é um lado do Fórum ali, que fica ali perto da distribuição, né? E depois onde era também o Banrisul, não sei se tu conheces ali, Dalcira. Tinha o Banrisul, ali do lado tem a OAB. Nós temos então 2 salas assim, boas, mas uma estrutura. Lá no prédio do Fórum, dentro do judiciário. Chegar lá e perguntar para... A gente está querendo ver como é que nós vamos arrumar isso, porque nós precisamos de um espaço nosso, né? O judiciário fica ali na Silvio Scopel e do lado tem o prédio do Ministério Público. Ao lado do Ministério Público tem um terreno, que é nosso. Só que nós não temos como construir ali, porque é uma sanga ali nos fundos. É verdade. Então nós não temos.
Então, a gente ainda está vendo com a administração da defensoria o que nós vamos fazer, se nós vamos construir, se daqui a pouco, no futuro, existe um espaço ali dentro do fórum que a gente poderia ficar, né, ainda ali dentro. Mais à vontade, digamos assim. E isso também reflete, né, no nosso atendimento para os assistidos, para que eles também se sintam mais acolhidos, tenha mais espaço para eles ficarem, porque às vezes assim, ó, numa tarde aí, se tu for lá, tu vai ver, tu abre a porta do elevador, além de estar todo mundo sentadinho, tem lá não sei quantos em pé aguardando atendimento, né? Isso que assim, a pessoa chega lá, pega uma senha, as duas servidoras que estão ali atendem eles e a pessoa já sai dali com hora e dia para voltar para o atendimento. Então, quer dizer, ela não sai dali simplesmente, eu vou voltar, né? E nós estamos com atendimentos, assim, muito, muito próximos. Estamos aí, o quê? Nós estamos hoje, dia 11. Todo esse mês, nossa agenda tá bem, digamos assim, acessível, entendeu? As pessoas. Porque antigamente, até porque tinha menos defensores, né? Quantos são hoje? 3. Somos 3, né? Eu atuo nessa área civil, de família e a questão também da tutela da saúde. E meus outros colegas atuam nas varas criminais, né? Na vara de execução criminal, que é dentro do presídio, no tribunal do júri, o juizado da infância e juventude, que é uma parte assim bem pesada, né? Também nas vítimas de Maria da Penha, nos réus, a gente atua para os dois lados. Tem um defensor que atua para a vítima e um defensor que atua para o ofensor. Também. Uhum. É o que eu digo, nesse caso também, a defensoria, tu vê, atua em ambos os lados. Né? Existe a mulher que está ali, tem uma medida protetiva e vai ter que ter uma audiência, né? Ali na segunda vara criminal, mas o ofensor também tem que ter direito à defesa. Né? Então, assim, isso não quer dizer que a defensoria concorda com o que aquele ofensor fez ou com aquela pessoa que cometeu um homicídio. Não é sobre isso. É sobre ter à disposição o Estado dar a essa pessoa condições de ser bem defendida, né, e garantido todos os seus direitos. É isso. E aí a justiça é que vai resolver, né? Nós vamos fazer a defesa, mas quem vai dar lá a sentença é o juiz, ou no caso, né, de crimes contra a vida, aí é no tribunal do júri. Doutora Luciane, quantos atendimentos, para nós encerrarmos, quantos atendimentos a Defensoria faz hoje? Por dia, ou por mês, ou por semana, por semestre? Olha, é difícil eu falar, porque nós somos 3 defensores e existem, então, 3 defensorias. Tá? A minha defensoria provavelmente é a que tenha mais atendimentos, né? Por ter todo esse tipo de atuação, né? Na família, porque o direito de família é o mais procurado. É o mais procurado em todo o estado, inclusive. Né? Assim, mas assim, ó, eu diria que por mês bateria mais de 1.000, com certeza. 1.000 atendimentos na Sim. Defensoria Pública. Com certeza. No mês. É assim, trabalho. Não, é o que eu digo, né? A gente tenta buscar uma cultura de paz, né, entre as pessoas. Mas quando não há diálogo, quando não há vontade de conciliar, quando a pessoa já chega lá querendo, né, ser beligerante, não adianta. Não. Então, não há conversa e aí nós temos que ir para o judiciário. Só que nós chegamos no judiciário e aí a pessoa quer trazer também todos os seus anseios, os seus conflitos. E não vai ser ali, em 10 minutos de audiência, que nós vamos resolver. Então, por isso que eu digo assim, ó, muitas vezes é necessário que a gente faça uma escuta daquela pessoa, só que como somos poucos, nós não temos esse aparato aqui em Porto Alegre, nós temos toda uma estrutura com psicólogos, assistente social, oficinas de parentalidade, para que isso não chegue ao judiciário. Né? Maravilha. Doutora Luciane Barreto Bortovski, sinta-se sempre à vontade aqui na 99.1. Volte sempre, foi um prazer tê-la aqui. Só convidar. Vou trazer meus colegas outra vez. Por favor, tragam todos, porque eu acho que essa comunicação com a tia Maria, quando eu falo na tia Maria, hoje eu falava sobre isso, né, Pedro? O Pedro deve estar nos ouvindo nesse momento. Eu dizia para ele, nós precisamos falar para a tia Maria. Quem é a tia Maria? Nossa ouvinte, a nossa ouvinte. Independente da sua classe social, do seu conhecimento, né, se estudou, se não estudou, se conhece. Porque quando nós nos propomos a fazer uma matéria, a trazer uma entrevista, nós queremos informar. E essa linguagem tem que chegar
Tem que ter um emissor, Exato. tem que ter um receptor, aquilo que a gente aprende. Aham. No meio, uma mensagem que seja entendida. Entendida. por todos. Exato. E para isso também a gente precisa, e esse espaço aqui, né, serve para isso, para as pessoas também entenderem o seguinte: olha, existe uma defensoria pública na cidade, existe um Ministério Público na cidade. Pode ser que ela até vá na defensoria e não seja lá o local correto. Sim, mas ela vai ser orientada. Mas ela vai ser. Ela não vai sair de lá sem uma resposta. E pode ser até que ela saia de lá e a gente dizendo: olha, infelizmente o que a senhora quer, a legislação não permite. Nós não temos o que fazer nesse caso. Acontece. Acontece, Né? com certeza. Mas se for conosco... e uma coisa que seria interessante eu ressaltar aqui, Dalcília. Questão de saúde, a pessoa chega na defensoria com qualquer demanda de saúde. É uma consulta, é uma cirurgia, é uma transferência hospitalar, que nós atuamos também nessa área, que é muito delicado isso, porque às vezes são situações muito graves e que tem que ser resolvida em dias. Então a gente para tudo para atender isso. Pra dar prioridade. Nada é mais prioritário do que a vida das pessoas. Né? Com certeza. Então, chegou lá, as nossas servidoras já dão toda uma listagem de toda a documentação que precisa, e assim que a pessoa voltar, é feita no dia aquela ação. Então, ela não vai ter o retorno. No outro Não, dia. a senhora volte aqui daqui a 2 dias para entregar a documentação. Não. Chegou, a gente faz. É na mesma hora.